Olá pessoal, estamos começando o último episódio da primeira temporada do The Publisher, um podcast da Top View em parceria com o Rick Podcast. Eu sou o Marcos Ziabi, diretor de produto do Grupo Rick e publisher da Top View. Nesta primeira temporada eu conversei com todos os embaixadores da Top View e eu tenho o prazer de receber aqui o nosso embaixador de política, que também é presidente do Grupo Rick. Eu estou falando dele, Leonardo Petrelli. Seja muito bem-vindo, presidente. Tudo bem, Marcos? Prazer enorme estar aqui com você. Presidente, antes de falarmos especificamente sobre o Grupo Rick, é notório que você é uma das personalidades mais conhecidas do Paraná, até por estar sempre exposto em relação à comunicação. E também é notório o amor que você tem pelo Paraná e uma ligação muito forte. Como você enxerga isso? E por que o Paraná é tão importante para você e para sua família? Olha, eu tenho o Paraná nas minhas raízes, né? Meu pai não era paranaense, mas foi uma figura que teve uma presença muito forte no Paraná, começou a sua vida profissional aqui conheceu a minha mãe, que era paranaense, que era de Guarapuava e depois morou em Curitiba e formou toda a família dela aqui no Paraná. Todos os nossos 5 irmãos somos paranaenses, vivi minha vida inteira aqui, cresci aqui em Curitiba, né? Curitiba é uma cidade que há 60 anos atrás era uma cidade completamente diferente, uma cidade onde eu tenho um afeto enorme, passei por vários momentos do crescimento da cidade e da minha vida. Então eu realmente tenho, pelo Paraná e pelo paranaense, né, um carinho muito grande, porque foi a minha vida, né? Foi toda a minha adolescência, minha infância. Cresci, criei amigos aqui, minha família inteira, e depois voltei por opção, né? Eu saí do Paraná, saí de Curitiba, fui trabalhar fora, fui estudar fora, não só da cidade como do país, e acabei voltando porque realmente essa terra aqui me chama, né? Uma terra que tem suas particularidades, né? Peculiaridades, como Curitiba também, para o lado bom e para o lado ruim, né? Mas ela tem, de alguma maneira, assim, uma característica muito singular, né? Paraná, curitibano, e que realmente me deixa muito à vontade, né? Eu gosto do paranaense, gosto do curitibano, apesar do Paraná ser um estado com vários Paranás, né? Paraná de Curitiba, de Londrina, Maringá, cada um tem as suas características. E eu, como um belo curitibano aqui, leite quente, gosto muito das características, né, que foram muito tempo provincianas ou conservadoras, e eu aprendi a crescer com a cidade, né? Uma cidade que hoje é cosmopolita, uma cidade internacional, uma cidade que se transformou e que realmente é uma cidade que também exporta cultura, exporta comportamento. Então eu aprendi a crescer com ela e me dou muito bem aqui com essa cidade. E o grupo também cresceu junto com o Paraná. Conta pra gente, quem está nos escutando, e a gente sabe que a gente tem audiência por tudo quanto é canto do mundo, me disseram, eu até comentei já nos outros episódios, que a gente tem audiência até em Taiwan. Conta pra quem tá lá em Taiwan como o grupo começou, porque o grupo não começou aqui em Curitiba. Olha, tivemos vários momentos do grupo, né? Meu pai era um apaixonado por comunicação, teve lá sua experiência como foca num jornal, quando era muito jovem, né? E eu acho que isso contaminou ele, o irmão dele, o irmão mais velho também teve um jornal um tempo aqui no Paraná, o irmão dele, ou melhor, o tio-avô dele teve um jornal na Itália, então sempre teve alguma relação, no tempo que eles ainda moravam na Itália, com a imprensa escrita naquela ocasião. Mas ele nunca teve a oportunidade de atuar diretamente em comunicação. Ele foi um homem ligado à área de seguros, à área financeira, bancos e tal, e sempre teve essa provocação de, em algum momento, entrar nesse ramo. Entrou em 1974, na primeira vez, e nós fomos, inclusive, poucas pessoas conhecem essa história, mas na primeira vez que ele entrou em comunicação, entrou com um grupo de amigos e adquiriu uma emissora em Blumenau, chamada TV Coligadas. Nós éramos afiliados à Rede Globo naquela ocasião. E ele, nos seus momentos de lazer, né, sábado e domingo, onde ele eventualmente ficava com a família, ele também trabalhava nessa área de comunicação. E teve vários amigos na época que eram sócios desse empreendimento. Só que, infelizmente, e a história é longa, acabou não dando certo isso, porque nós acabamos perdendo a disputa na concessão
de Florianópolis para o Grupo RBS, naquela ocasião, e o Grupo RBS, que já tinha uma ligação muito forte com a Globo no Rio Grande do Sul, acabou tomando a concessão, não a concessão, mas a programação da Globo, que nós tínhamos em Blumenau, para eles, e nós perdemos essa programação. Fomos para, naquela ocasião, isso é antigo, você provavelmente jovem como não conhece essa história, mas aí nós saímos da Globo e fomos para Tupi. A Tupi era a rede Tupi, do Assis Chateaubriand. Eu conheço a história, mas não... E estava no final da história da Tupi, a Tupi já estava ruindo, né? Lamentavelmente foi um final assim, melancólico da rede, e a Tupi foi cassada. Foi a época que meu pai acabou indo, por falta de opção, da programação da Globo para a Tupi. A Tupi cassada, nós ficamos sem programação, e ele não viu numa outra alternativa de vender aquela operação, e aí saiu do ramo. E aí depois de 10, quase 15 anos depois, ele teve a oportunidade, eu já trabalhando em comunicação, trabalhava na TV Globo na época, me formei fora em cinema e comunicação. Quando eu voltei dos Estados Unidos, morava em Los Angeles e San Diego, eu fui convidado para trabalhar na TV Globo, num ecossistema que estava sendo montado lá, de projetos especiais, que era buscar profissionais que tinham uma leitura diferente de televisão, mais voltada ao cinema, uma coisa um pouco mais apurada e tal. E aí eu fui entrar nesse projeto, que eu trabalhava lá com o Paulo Afonso Crisólio, Avancini, figuras muito bacanas da televisão, que tinham um olhar diferente, né, de fazer uma televisão mais qualitativa, né, mais qualificada. E ele sempre, toda hora que podia, a gente se via muito, meu pai morava no Rio também, eu também, ele acabava me convidando para essa nova empreitada. E acabou achando uma oportunidade naquela ocasião, em 1987, eu tinha 27 anos, de comprar 2 emissoras de rádio aqui em Curitiba, que eram do Grupo Positivo, a Rádio Independência e a FM 104. E uma pequena emissora em Cornélio Procópio, chamada TV Vanguarda. Até é o nome que o Boni acabou tirando da gente. A gente mudou depois o nome, que ele usa lá na emissora afiliada dele da Globo. Era uma emissora completamente mal gerida, né? O Grupo Positivo não tinha nenhuma qualificação para comunicação, eram excelentes educadores, enfim, não sabiam tocar esse negócio, e tinha um prejuízo enorme, e a gente acabou, então, naquela ocasião, meu pai disse, olha, tem aí uma oportunidade de a gente voltar à comunicação. Mas eu, como não sou de comunicação, ele dizendo, como não tenho tempo para isso e nem posso, estou te convidando para ser meu sócio, para você vir para cá, né? Eu teria que largar minha carreira, que eu estava na TV Globo, para vir para esse desafio, né? E realmente foi um desafio muito bacana na minha vida, eu topei, é um negócio que nós saímos do zero, nós estamos aqui fazendo esse podcast, essa era a sede da rádio. Aqui era a sede da Rádio Independência, da TV Independência, tudo era Então esse é o primeiro prédio? Esse é o primeiro prédio, esse é o original, nós compramos este prédio do Grupo Positivo, onde tinham as 2 rádios, que é a Rádio Independência e a FM 104. Então, para você que está acompanhando esse podcast, eu vou pedir o seguinte, a nossa equipe vai colocar um link de descrição do nosso site, onde a gente vai fazer um post sobre esse prédio, para você saber do que a gente está falando, e você conhece a sede do grupo. Esse prédio aqui deve ter, no mínimo, 40 anos, né? Porque nós temos 35, ele já tinha sido construído pelo Grupo Positivo, né? Para abrigar as 2 rádios. Então, nós com certeza, 40 ou até mais, né? E aí eu vim para cá, me mudei, peguei minhas coisas todas, pedi demissão da TV Globo e vim com a cara e com a coragem. E foi uma decisão difícil ou não? Foi porque, afinal de contas, olha, eu tinha 25, 26 anos, estava assumindo um cargo de direção, né, direção de produção, comecei como produtor, eu entrei na Rede Globo como um dos mais jovens produtores executivos da época, né, com uma leitura, assim, sendo muito bem acolhido, porque eu trazia uma linguagem americana de produção, né, uma coisa muito mais planejada, uma coisa com foco realmente em resultado. Então as pessoas me viam como um garoto com grande potencial. E o ambiente, né, de trabalhar na TV Globo com 25, 26 anos, fazendo novela, fazendo minissérie, eu construí junto com a Tempo Vento a primeira cidade cenográfica da Rede Globo, que foi em Guaratiba, que depois a Globo com aquela
aquele aprendizado, né? Construiu a cidade cenográfica definitiva, que é o Projac. E quais novelas você fez séries? Olha, eu fiz a última, eu fiz séries, eu teve o início da minha empreitada foi o que eles chamavam de Quarta Nobre, era quarta-feira, onde era a adaptação de vários escritores, né, brasileiros, né, que faziam séries, né? Então, eu fiz Meu Destino é Pecar, Nelson Rodrigues, eu fiz Jorge Amado? Jorge Amado, Tenda dos Milagres, né? Então, diversos livros que foram adaptados para essas pequenas séries, né, ou pequenos episódios. Depois eu entrei em um formato que também estava sendo estudado pela estrutura de planejamento da Globo, que era uma novela pequena, uma short novel, né? Short soap opera que chamava, que eram as minisséries, né? Então eu fiz Tenda dos Milagres, né? Eu fiz Carmen, né? Que é da ópera Carmen Bizet. Eu fiz várias séries brasileiras. Por fim, eu terminei com a série do Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que foi um belíssimo projeto, que foi o final do projeto foi o penúltimo, porque o último foi o Armação Ilimitada, que era um projeto para os jovens brasileiros, né? Onde a gente fez uma leitura, né, de novela muito moderna, onde saía um pouco daquele ritmo mais lento das novelas por capítulos e com uma edição muito rápida, muito dinâmica, com histórias, né, que eram fora de padrão. Era a história de 3 jovens que moravam juntos, Emílio de Biasi, o Cadu Militerno, junto com a Andréa Beltrão. Então eram 2 homens com uma menina. Naquela ocasião não se falava muito disso, então tinha aí um conceito de uma provocação de um novo comportamento, enfim. Então eu era muito feliz, eu trabalhava muito bem, era assim, um momento muito, muito bacana da minha vida. Então foi uma decisão difícil, né? Porque vir para Curitiba, uma cidade um pouco mais conservadora. E como foi trocar Rio e Curitiba? Foi difícil. Eu saí do Rio de Janeiro eu morava num apartamentinho muito pequenininho, mas que foi o apartamento que o Vinícius de Moraes, um tempo da vida dele, morou. Então, se imagine que vibe que tinha, né? Colado ali na floresta do Jardim Botânico e tal, uma delícia. E o Rio de Janeiro tinha uma bossa naquela época, né? Diferente de hoje, que é uma cidade com dificuldades, muita violência. Eu ainda peguei o final dos anos 80, né? Onde o Rio de Janeiro tinha assim, uma atmosfera, né, muito gostosa, de tranquilidade, uma estrutura cultural muito efervescente e tal. E vim para Curitiba, uma cidade fria, né, difícil. Eu tinha ficado muito tempo longe de Curitiba, então tive que refazer todo o meu corpo de amizade e tal. Fui morar no Parque Barigui, numa cabaninha, que até hoje, agora já é uma casa um pouco maior. Frio para burro, né? Levantava de manhã às 6 da manhã para vir trabalhar, aquela névoa, né? Aquele frio que você não conseguia enxergar o outro lado da rua. Mas, enfim, aprendi, né? Foi a minha proposta de vida e, como você falou, é um grupo que tem 35 anos, nós começamos muito pequenos, né? Muito humildes. Eu fui o primeiro afiliado na ocasião. As rádios já eram bem consolidadas, era a Rádio Independência, era uma rádio AM na época, mas com um jornalismo muito forte. Nós tínhamos um jornalismo matutino que trouxe aí para o rádio e para a política até paranaense boas figuras. Luiz Carlos Martins era nosso funcionário, fazia o programa de manhã com jornalismo comunitário, Algaci Túlio, Mário Celso, tinha uma equipe esportiva tremenda, que era líder de audiência e tal. Então a rádio era uma rádio de serviço, a Rádio Independência, e a FM 104 uma rádio de sucessos, muita música e tal. E para a televisão nós acabamos nos afiliando à Rede Manchete, que também naquela ocasião, quando foi caçada a Tupi, o governo militar ele recolocou as concessões que foram caçadas do Chateaubriand para o mercado e acabaram formando 2 grupos naquela ocasião, que era o grupo do Silvio Santos, que não tinha
uma rede, e aí ele se formou com as concessões que foram liberadas, e a Rede Manchete, que era da família Bloch, que tinha a revista Manchete, e que sempre quiseram entrar no ramo de televisão. E nós acabamos apostando na estrutura da Manchete para ser afiliado. E vivemos bons momentos na Manchete também. A Manchete teve uma teledramaturgia fantástica, o Pantanal, Ana Raio, tinha um jornalismo maravilhoso, super qualificado, muito ousado, só que era um pessoal que tinha poucos recursos, né? Não tinha o recurso da família Marinho e, portanto, acabou também eles não conseguindo permanecer no projeto e acabaram também falindo. Quando eles faliram, também nós não tivemos para onde ir e acabamos apostando também de novo no projeto da Record, que no início era um projeto muito incipiente ainda, muito ligado à igreja, porque era um projeto que veio da igreja, e que eles tinham lá na figura do Demerval Gonçalves, um executivo muito famoso na época, um projeto que queriam implantar uma rede comercial forte. E isso era mais ou menos que ano? Faz uns 20 anos. Nós ficamos 15 anos com a Manchete, e agora estamos há 20 e poucos anos com a Record. Então a Record estava muito no início. Nós pegamos, assim, eu podia dizer que nós fomos os pioneiros. Né? Nós fomos um dos primeiros, se não foi o primeiro afiliado da Record. Né? Quando nós saímos da Manchete, nós é que acabamos também influenciando muito a vinda dos outros afiliados. Nós trouxemos junto com esse movimento o afiliado do Rio Grande do Sul, que era o Gadré, que era afiliado da Manchete, que acabou vindo para a Record, depois ele acabou saindo, ele vendeu, acabou que a Record foi com uma estrutura própria lá, a família Buiais, né, do Espírito Santo, a família do Agripino, Maia, que era do Rio Grande do Norte. Então, vários afiliados que viram no nosso movimento um movimento seguro para vir para a Record, nos seguiram e a gente acabou, então, com esse movimento, ajudando a Record a se formar, né, numa rede. Então, a Record tinha suas emissoras próprias e com as afiliadas acabamos fazendo uma rede que começou a cobrir o Brasil inteiro e é o que é hoje, graças a Deus, também pelo esforço, pela dedicação, né, pelo dinamismo da própria Record, que se profissionalizou muito e hoje é, com certeza, a segunda rede do Brasil. Presidente, nós estamos fazendo 35 anos de grupo. Tem 3 momentos que são marcantes, são muitos momentos marcantes, mas tem, assim, no teu coração aqueles que você fala, nossa, esse eu vou lembrar? Olha, o primeiro momento mais marcante que eu tive foi a inauguração do primeiro jornal do SSC. Antigamente o nosso grupo chamava-se Sistema Sul de Comunicação. E eu, garoto, né, vim, porque eu tinha um aprendizado, é interessante mostrar assim, que eu fui, e eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhum problema de dizer isso, eu fui crescendo na minha capacidade de gestão conforme os desafios foram aparecendo na minha vida. Eu não sou um cara que foi para uma grande faculdade de gestão, fiz Harvard, fiz Wharton, ou fiz Columbia e vim aqui, sentei e com o meu conhecimento geri o negócio. Não, eu tive um aprendizado na minha vida quase que de tecnólogo. Eu fiz uma faculdade tecnóloga nos Estados Unidos, depois me aperfeiçoei com faculdade de cinema, de comunicação e fiz pós, né, e MBA na área de marketing e de gestão agora há 10, 15 anos atrás. Então, minha formação foi muito de autodidata. Né? Na prática? Na prática mesmo. Eu não fui um cara que me capacitei, né, na academia. Né? Eu fui na vida mesmo. E eu, quando vim para gerir aqui a companhia, o que eu conhecia era de produção. Né? Era de realmente gerir, né, uma linha de produção de um cinema, de uma televisão, né? Fazer programas, né? Desenvolver realmente um plano de gravação, de implantação de uma estrutura orçamentária para que aquilo desse certo, acompanhar a área artística e fazer com que a área artística tivesse suporte para isso, entendendo, evidentemente, um pouco da arte, né? De você escrever um roteiro e também realizar esse roteiro. Eu, de repente, me vi aqui tendo que ser diretor administrativo, financeiro, cuidar de conta, né? Ver o quanto sobrava no final do mês, se dava para pagar as contas e tal. Isso foi muito difícil para mim. Eu realmente vim aprendendo, tateando as coisas. E também no sentido de montar uma estrutura
de programação jornalística, né, que é o que efetivamente diferencia uma afiliada de uma grande rede e tal. E foi fazendo um jornal, né? Um jornal. E eu trouxe a equipe que eu conhecia da Globo, né? Então, de repente, vi aqui no final de semana o Luiz Caligiuri, que era um grande cenógrafo, né, que fazia novelas da Globo e grandes cenários e tal, construindo o meu cenáriozinho aqui do jornal, que era uma bancada e tal. E construí, de repente, aí eu chamei o Hans Donner, que era um grande amigo meu, para me ajudar a fazer a abertura, né, a vinheta de abertura e tal. E foi realmente quase que um um processo artesanal mesmo. E quando foi para o ar, né, e realmente foi diferente, porque em todas as afiliadas, naquela ocasião, eram afiliadas que tinham suas características artísticas mais locais, foi de grande impacto. Eu me lembro que o Paraná viu um produto diferente, né? Com um acabamento diferente, de chamada, de vinheta, de cenário, de iluminação e tal. E aquilo me deixou muito orgulhoso. Então, eu acho que diria que essa foi a primeira, né? Uma das grandes. Assim, tem passagens interessantes, tem passagens de dificuldade, né? Quando eu perdi a Manchete foi muito difícil. Uma outra segunda que foi muito interessante, quando nós fizemos, esse é um caso interessante, nós fizemos a mudança. Aqui tinha, em Curitiba, a Band de hoje era a afiliada da Manchete na ocasião, o Canal 2 daqui era a afiliada da Manchete. Nós éramos afiliados da Manchete em Cornélio Procópio. Nós compramos lá e, portanto, através de Cornélio Procópio, a gente gerava a imagem para Londrina e todas mais. Só que nós não tínhamos ainda gerador aqui, né? E naquela época, é muito interessante isso, naquela época o processo de concessão era mais daquela coisa do dar ao amigo, né? E nós tínhamos tudo muito acertado para que o governo cedesse em função até técnica, que nós precisávamos implantar uma nova rede aqui para nós, né? Porque já tinha aqui a Globo, já tinha o SBT com o Paulo Pimentel, já tinha a Band com a família Martinez, só faltava realmente a nossa família ter uma concessão em Curitiba. Estava tudo acertado, mas diria que na última minuto do segundo tempo nos tiraram essa concessão. E aí é um caso à parte, é uma outra disputa política, e nós acabamos tendo que daí comprar essa concessão de quem acabou ganhando, compramos essa concessão, porque naquela ocasião não tinha a necessidade de disponibilidade desse recurso, compramos, e nos comprometemos com a Manchete de colocar rapidamente isso no ar. E por uma tentativa de pressão ou de nos criar algum constrangimento e problema, a afiliada que era da Band aqui, da família Martinez e da família Saad, que transmitia a Manchete, disse que se nós não colocássemos em 24 horas a programação, eles iam tirar a televisão do ar deles. Ou seja, a Manchete ia ficar fora do ar por um bom tempo, então ia perder telespectador, audiência. E nós ficamos 2 dias praticamente, montando os transmissores, subindo em antena, tal, para poder colocar o nosso sinal no ar, para a gente não poder, né, não ficar fora do ar. Esse foi um outro momento assim de muita garra, né, que eu fiz com o nosso time aqui, o antigo Bianchini e Mireno Ornag, que era o nosso diretor de engenharia na época. Nós ficamos literalmente 2 dias e 2 noites montando toda a estrutura de transmissora, antena e tal, para que a gente pudesse ter o sinal no ar e que outra concorrência não tirasse o sinal do ar. Então são coisas desse tipo assim que me deixam muito orgulhoso, né, de ter feito parte, junto com a nossa equipe, dessa construção, dessa rede tão fantástica que é hoje a RIC. E pensando no futuro e olhando para o cenário que a comunicação nos mostra, quais são os próximos passos? Para onde você está levando o grupo? Olha, com você junto, né? Para quem não sabe, está acompanhando, eu trabalho no grupo e o meu chefe é quem está me dando entrevista hoje. Então, eu tenho o prazer de entrevistá-lo. Eu tenho de você fazer parte do nosso time, uma mudança de construção bacana que nós fizemos aí, temos feito nos últimos 5 anos, que é realmente preparar o grupo para o futuro. Eu tenho muita confiança na comunicação. Eu acho que é um desafio enorme. Nós já não fazemos comunicação e não
não interagimos com a informação da forma como fazíamos na nossa geração há um bom tempo. O digital criou realmente uma mudança de jornada, né, para cada cidadão. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, essa digitalização que está fazendo com que o nosso grupo se transforme está abrindo enormes oportunidades. Eu costumo dizer aqui dentro que, antigamente, no formato off, né, nós tínhamos poucos momentos, né, de interação com a comunicação. Então, na época da televisão, você sentava lá às 8 horas da noite, que era o teu grande prime time, né, onde você assistia o Jornal do Dia, depois você assistia alguma novela, algum filme, algum seriado e ia dormir. E aquele era um momento de grande impacto de audiência. Hoje, no mundo digital, você impacta em todo instante. Então, se aquele era uma pequena janela de faturamento ou de obtenção de audiência, você hoje tem 24 horas de janela, sim, de oportunidade de impactar seu cidadão, sua audiência, seu internauta, seu telespectador, e, portanto, fazendo também com que você possa se aventurar em novos formatos de conteúdo, em novos formatos de entrega. Então, o Grupo RIC está realmente se preparando para ocupar essas novas janelas de oportunidade. E acho que nós estamos bem preparados. Nós estamos com um bom time, de novo dizendo que incluo você nele. Estamos com uma boa estrutura financeira, robusta, estamos com uma boa capacidade de investimento e temos um mercado no Paraná, e agora não só no Paraná, mas em função do digital fora do Paraná, muito ávido a sair um pouco desse lugar comum e receber novas oportunidades de formato de informação e de entretenimento. Então eu vejo o futuro muito promissor. Presidente, nós estamos nesse exato momento vivendo uma campanha de reposicionamento da marca do grupo e que teve muitos meses de elaboração. Como você define esse sentimento de 35 anos ainda estar criando coisas novas e mostrando para o Paraná uma nova face do grupo? Olha, eu me ponho como um apaixonado. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço. É cansativo, sim, não é fácil. Eu estou há 35 anos à frente disso, né? Mas eu tenho um time fantástico também que me acompanha muito, que acredita nas minhas crenças, no que eu estou desenhando para o grupo. E esse posicionamento da marca foi exatamente em função disso. Eu fiz isso junto com essa equipe, com esse time, onde eu pude, com esse movimento, dar uma mensagem muito clara para o mercado e para a nossa missão, de que é a humanização, né, da nossa missão. Nós fazemos nossa informação, nossa comunicação por gente e para gente. Então, a nossa marca traz muito isso, né? Traz no I a figura do cidadão, a figura da nossa audiência, a figura da pessoa mais importante. E um posicionamento de ser realmente uma grande multiplataforma, né? Hoje um posicionamento muito claro de que é a maior empresa de multimídia do Paraná, gerando aí uma integração de todos os veículos, uma oferta de audiência, né, muito bem qualificada para as marcas, para o mercado poder usar, né, para fazer crescer. Então eu fico muito feliz, porque esse é um posicionamento que é de uma empresa que é humana, né, que sabe que sua missão principal é ajudar a transformar o mundo, transformar as pessoas, ajudar que as pessoas nos enxerguem como um grande aliado a elas, né, então trabalhar para elas, e que com a adesão delas, né, com o sentimento de confiança que elas têm conosco, que a gente possa também trazer para junto de nós, né, da nossa empreitada, marcas, né, que nos apoiem, que nos invistam na gente e que nos ajudem a continuar crescendo. Presidente, você falou que é uma trajetória de muito trabalho e um tempo atrás você também comentou que você se foi crescendo no cargo. A pergunta que eu tenho para você é: se você pudesse dar uma dica para quem está empreendendo no próprio negócio, que encontra as dificuldades, qual é a dica de ouro do Leonardo Petrelli? Olha, eu costumo dizer, eu digo isso para amigos, eu digo para filhos, eu acho que o que me fez me trazer até aqui e me continua, né, me impulsionando para o futuro é a curiosidade. Não perca a curiosidade. Se você perder a tua curiosidade, você perde a chama
de você crescer para si próprio, crescer no seu negócio, crescer na sua vida pessoal, sentimental e tal. E ter iniciativa. Quer dizer, curiosidade e iniciativa me trouxeram até aqui. Eu nunca perdi nenhuma oportunidade. Eu, na minha vida, eu comecei como fotógrafo, o primeiro trabalho meu foi serigráfico, eu tive uma empresa de serigrafia, tive uma empresa de telemarketing, tive uma empresa de TV por assinatura, tive uma empresa de educação à distância. Eu nunca perdi a curiosidade de experimentar coisas. E aí experimentar não só no campo profissional, mas no campo pessoal, no campo da cultura, né? Ler, saber coisas novas, né? Entender que a arte não é só a clássica, mas é a contemporânea. Não, entender que a leitura não é só aquela que você gosta, mas aquela que te incomoda. A discussão política não é aquela que você só concorda, mas é aquela que você discorda. Você ter a curiosidade de aprender, de ver realmente que você não tem o dom da verdade, que você está sempre se construindo e ter iniciativa para realmente fazer com que as coisas se transformem. Muito legal, chegou a hora de uma das partes que eu mais gosto, porque a gente fica falando do trabalho, da vida das pessoas, e tem uma parte que é muito particular, que é o nosso famoso ping-pong. Você já acompanhou uma das gravações, sabe que tem embaixador que é ping-pong, tem embaixador que é ping e o pong é depois de 2 minutos. Não tem problema aqui. Qual foi a melhor viagem da sua vida? A melhor viagem da minha vida foi quando eu tinha 17 anos de idade. E eu com 3 amigos, peguei uma Brasília branca que eu tinha, né, e pus 4 pranchas de surf e nós fizemos a costa inteira do Rio de Janeiro até Natal, surfando. Cara, onde você se vê em 5 anos? Quando eu me vejo em 5 anos, eu me vejo com a minha esposa viajando o mundo. Qual o seu maior sonho? Deixar um legado da RIC para o Paraná. O que você gosta de fazer quando tem tempo livre? Andar. Qual o seu lugar preferido do mundo? Minha casa. Defina sua profissão em uma frase. Ousadia. Uma curiosidade sobre você. Eu canto muito mal. Já sua esposa canta muito bem. É o equilíbrio. Se pudesse reviver algum dia da sua infância, qual seria? O Perigo da Figueira. Não, eu diria que morando na chácara da minha mãe, que nós moramos 1 ano, durante um período de construção de uma nova casa que meu pai fazia. Eu tenho o Leonardo Petrelli e uma palavra do lado que resume Leonardo Petrelli. Qual é? Uau, difícil falar isso de mim. Eu acho que integração. Presidente, muito obrigado pela conversa. É um prazer receber você aqui no último episódio da primeira temporada. Obrigado por ser uma inspiração diária também para mim. Não, eu só quero saber o seguinte, eu soube que isso é fora do protocolo. Você está fazendo uma competição de quem é que fala Catarina melhor. É verdade, estou sim. Você não vai perguntar se eu falo Catarina? Você fala Catarina, presidente? Eu sou casado com uma Catarina, pô. Eu sou pai eu sou filho de Catarina. Eu falo tudo bonitinho assim. Você sabe como é que Catarina pede pastel? Não. Pastel de boi, sabe pastel de carne? Pastel de boi ralado. Sabe como é que é vitamina? Não. Copo de leite com fruta estraçalhada. Então, para as nossas competidoras, a gente achou que tinha acabado, tem mais um competidor aqui. Todo bonitinho, eu falo bem cantadinho, bem bacaninha. É isso aí. Ana Cláudia, Carla Petrelli, Doutora Débora e Mabel, tem mais um competidor agora. Aguardem. Presidente, muito obrigado pela participação. E esse foi o último episódio da primeira temporada do podcast The Publisher, uma realização da Top View em parceria com a RIC Podcasts, uma empresa do Grupo RIC. Escute, assista todas as episódios desse podcast e mais. Acesse as nossas plataformas e veja todos os nossos podcasts. Basta procurar RIC Podcast em qualquer plataforma de áudio ou no nosso site, no RIC+. Até mais!